Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Perceba uma coisa: sacrifício vivo. Não é um sacrifício que é morte, é sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é dada, digo a cada um dentre vós que ele não saiba mais com o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Deus reparte a revelação ou a fé. Você diz assim: eu tenho um pouco mais de fé que aquele irmão. Deus manteve aquela fé para aquele irmão só. Mas a fé é mesmo, mas só que ele manteve uma medida de fé para aquela pessoa, e para o outro ele tem uma fé maior em revelação. Daí você vai dizer assim, perguntar para mim: mas irmão, aonde eu encontro isso na Bíblia? Eu vou mostrar para você nos primeiros livros da Bíblia. Você vai perceber que Enoque, a palavra diz que ele andou 356 anos no caminho de Deus. Olha bem, no caminho de Deus, ele andou 356 anos. Agora, Noé, ele recebeu uma revelação para construir uma arca e para salvar os animais e a sua família. E Enoque, ele foi transladado. A revelação são de níveis muito diferentes, muito maiores, mas todas as duas levaram esses homens para a salvação. É isso que eu quero que você comece a entender isso. E Paulo, nesse contexto que eu li aqui, se você está com a sua Bíblia, você vai perceber que tem 10 itens que está nesse ponto aqui que a gente vai tentar colocar para você aqui. Ele vai colocar duas coisas importantes aqui, ó. Ele fala assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Deus tem que ter compaixão para aqueles que Ele quer ou aqueles que Ele chamou. É interessante dizer assim, mas então Ele não tem compaixão de outras pessoas? Para aqueles que Ele elegeu e chamou, Ele tem compaixão. Para aqueles que Ele não chamou, Ele não vai dar isso. Aí você vai dizer, mas como? Você vai dizer assim, mas então Deus não está enganado? Não, Ele não está enganado, porque Ele sabe que aquela pessoa não vai receber aquilo. Por isso que você vê parábolas na Bíblia, várias dizendo assim, ó, não dê as pérolas aos porcos. Você já viu? Você começa a entender alguns fatores por parábolas. E ele então diz assim, compaixão. Então, quando Deus tem compaixão com você, Ele vai abrir isso para você. Que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse é um ponto muito importante, sabe por quê, irmãos? Você e eu temos que ser um sacrifício vivo. Agora, como ser um sacrifício vivo? Talvez essa pergunta nos ajude a entender como ser um sacrifício vivo, ignorantes. Aí que tem muitas coisas que a gente diz, eu vou me santificar bastante para ser um sacrifício vivo. Não é isso. Não está colocado nessa condição. Porque você e eu não conseguimos fazer esse processo de santificação. Tem a ver, santificação, irmão, tem a ver com Deus. Tem uma chave aqui, mas tem a ver com Deus. Muitas vezes, irmãos, olha só, nós queremos se santificar porque temos medo de ir para o inferno. Você já pensou nisso? Eu estou na igreja, olha só, muitas pessoas talvez estão na igreja por ter medo do julgamento que vai acontecer. Isso prova alguma coisa para nós? Prova.
o temor, o medo por Deus faz essas pessoas se manter numa santificação que não veio de Deus. E esse é o maior problema que temos. Porque quando a santificação vem de Deus, tu é livre. Tu se sente livre. Tu tem tranquilidade. Tu tem paz, mansidão, tem tudo envolvido ali. Porque a santificação, ela está envolvida com amor. Eu vou mostrar isso para você. A santificação está envolvida com amor. É uma coisa muito interessante. Mas vamos colocar os outros pontos que eu quero ver aqui. Então, sacrifício vivo. Depois ele fala, santo e agradável a Deus. Daí ele aponta qual é. É o vosso culto racional. A gente podia ficar hoje só falando sobre o culto racional. Irmão, eu quero que você compreenda. A consciência, você lembra que a gente estudou sobre isso? A consciência é onde que é o canal que entra. É o canal. Vem pelo ouvir e entra onde? Na consciência. Não confunda consciência com raciocínio. Vou mostrar uma coisa para você. Raciocínio, eu vou dizer para você, esse copo aqui é igual a essa águia? Não é? Porque você sabe que aqui é um copo e aqui é uma águia. Isso é raciocínio. Agora a consciência é outra coisa. Eu quero que você entenda isso, sabe por quê? Olhe bem. Quando você se coloca, olha só quantas coisas aconteceu na Bíblia que o raciocínio não consegue explicar. Vou dizer uma coisa para você. Josué, quando falou assim, para-te sol. Tem lógica? Não tem lógica. Você acha que a ciência vai dizer que aquilo pode parar? E o teu raciocínio humano também não tem lógica para isso. Porque o raciocínio tem a ver com lógica. Você viu esse copo, você sabe que não é igual a essa águia. O raciocínio tem vários pontos na Bíblia que eu posso mostrar para você. O raciocínio consideraria que o mar vermelho podia ser aberto? Até hoje eles ficam com dúvida. Isso é raciocínio. O raciocínio coloca Noé botando todos os animais. O casalzinho veio ali, entrou pelaquela porta. Você percebe o que o raciocínio faz? O raciocínio bota na lógica. Não tem como. O raciocínio coloca 3 homens dentro da fornalha e não é queimado? Então você cuide com o seu raciocínio. Porque somos influenciados diariamente com o mundo em relação a raciocínio e queremos aplicar a palavra como fosse um raciocínio. E não é. É pura revelação e fé. A gente tem que entender isso para começar a entender. Então, ouvir e consciência. Agora, a consciência, ela recebe a palavra. Olhe bem, ela recebe a palavra e ela vê que essa palavra está dentro da Bíblia. E agora ela vai, se você tem uma eleição, ela vai descer ao teu coração. Agora tem uma coisa importante aqui. Vamos tentar colocar, é mais fácil explicar isso. Às vezes as irmãs sabem que não pode cortar os cabelos, não pode, tem que usar saias, né? Todo esse é o procedimento básico. Isso é base. Uma vez eu até falei em Itajaí que isso é uma coisa básica. Isso é a base da base para começar a vida cristã. E Paulo, ele bate sobre a base. É interessante dizer, ele firma um pensamento como fosse assim, irmãos, para você entender o que é a base. Depois que você aprende a base, você não vai ficar ali parado naquela base. Não, eu já tenho isso, eu já sinto isso, e é dessa maneira, eu sei que essa é a vontade de Deus, e a palavra de Deus está me dizendo que é assim, e pronto, você está descansado naquilo. Agora, essa escritura é tão profunda que ela diz assim, prosseguimos. Olhe bem, ele vai dizer assim,
os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Agora percebeu aqui, ó? Você vai se renovar pelo entendimento. Mas qual o entendimento? É o teu entendimento ou o entendimento da palavra? Quantas armadilhas o nosso entendimento faz nós não vencer? Porque usamos a razão. E a razão Deus não vai usar para você. Ele vai usar revelação, fé. Fé é convicção. Por que estou falando isso? Eu quero apontar outras coisas importantes para você aqui. Daí ele vai dizer assim, ó: experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Voltamos de novo na vontade de Deus. Você percebeu? O versículo aqui está dizendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é você ficar ali no batismo. É isso? Não. A vontade de Deus é porque vocês vão ficar na justificação. Não. A vontade de Deus é você ficar na santificação. Não. A vontade de Deus é você receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, agora você já ficou mais assim, né? Eu vou entrar no assunto para você começar a entender. Irmãos, Deus deu a nós a mente para a gente meditar na palavra dele. E quando você medita na palavra, como diz lá em Salmo, de dia e de noite, ela gera uma coisa importante em sua vida. Ela vai gerar justificação, que já foi um processo que você já passou, santificação, que é um processo que você vai levar para o resto da tua vida. Mas eu não quero que você entenda que essa santificação tem a ver com as suas obras. Não tem nada a ver com as suas obras. É isso que eu quero que você entenda. A santificação é uma coisa que Deus vai colocar em você. É a coisa mais, vou dizer assim, é uma coisa que você tem que entender. É como você assim, ó, você vai deixar, você compreende a palavra de Deus e agora Deus vai começar a te moldar. Ele vai moldar do jeito que Ele quer você. E isso, olha, para uma pessoa que tem razão, é difícil. Ceder as suas razões para deixar Deus trabalhar em sua vida. Se eu perguntar para você aqui, você vai dizer assim: irmão, eu tenho razão disso, eu tenho razão daquilo, eu tenho razão daquilo, eu tenho razão daquilo. Mas Deus não está perguntando essas razões para você. Ele está perguntando para você: tens fé? Segue-me. Tome a tua cruz e segue-me. Ele não está falando de razão. Você pode dizer: não, tem razão disso, eu cheguei assim, eu cheguei nesse horário, eu não posso ir, eu estou cansado. Ele não está falando de razão, ele está falando de fé. Grave esses pontos para você compreender. Vamos ver se a gente consegue colocar isso mais claro para você. O apóstolo Paulo está falando aqui não mais de sacrifício de sangue, que representa um sacrifício morto, mas ele está falando de sacrifício vivo, aquele que está morto, mas sim aquele que foi vivificado. Em Hebreus 9:13, ele nos diz que devemos purificar nossa mente de nossas obras mortas, para servirmos a Deus vivo, purgar sua consciência de obras mortas, para servir ao Deus vivo. Daí você diz assim, ó: a minha consciência de obras mortas, então são coisas erradas. Não, não são coisas erradas. Preste bem atenção, porque Paulo está falando isso numa carta. A gente não vai ficar aqui no batismo, a gente não vai ficar aí na ressurreição dos mortos, a gente não vai ficar nessas coisas, a gente vai prosseguir. É isso que Paulo está dizendo. Pô, mas o batismo não é bíblico? É bíblico. Mas você não vai ficar mais ali, você está aqui prosseguir. Ó, a igreja do Deus vivo, você tem que prosseguir, porque isso você já sabe de cor salteado. Se eu perguntar para você, o batismo é em nome de Pai, Filho e Espírito, você diz: não, irmão Arantes, o batismo é em nome do Senhor Jesus. E isso já temos que prosseguir. Tem coisa maior.
E ele vai dizendo assim: assim vemos isso, que não são as obras, mas sim as nossas consciências de Deus que conta. Agora você começa a entender uma coisa: não é a nossa obra, é a consciência que você tem com Deus. Você consegue entender isso? Já mudou. O que é obra? Obra, olha só, o que é obra? A obra, eu passei a mão aqui, agora eu vou levantar esse copo. Eu fiz uma obra. O que eu fiz? Eu levantei esse copo. O que é consciência? Consciência é quando eu penso, eu vou levantar esse copo. Está dentro de mim. Essa consciência agora vai fazer eu fazer uma obra. Eu levanto o copo. Deus não vê a obra, Deus vê a sua consciência. Você entendeu agora? Porque tem muita gente que não quer levantar o copo, mas vai levantar o copo por um medo de Deus. Estou dando um exemplo para você entender. Tem muita gente. Por quê? Você já sabe o desígnio. Escute bem aqui. Ele nos diz como devemos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, e pela renovação do vosso entendimento. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai como seremos nos transformando, pela renovação de nossa mente. Você captou isso aqui? É a sua mente que renova a sua vida. É a sua mente que muda o seu jeito de ser. É a sua mente que vai tirar as coisas ruins da sua vida. Irmãos, não existe um milagre como fosse assim, pega uma varinha, fazer, eu tenho uma coisa errada na minha vida. Vai ser, eu primeiro tenho que renovar a minha mente, tomar uma posição na minha mente para mudar isso. Por isso que a gente está falando de uma renovação. E quando você precisa de uma renovação, você precisa de uma promessa, de uma palavra que tenha vida, que possa dizer assim: essa palavra veio de Deus e ela é para mim, e ela entrou na minha mente, e agora eu vou renovar minha vida, porque essa palavra pertence a mim. Você entendeu? Olha aqui. Renovação da nossa mente. E não nos conformei com esse mundo, mas transformai como se somos transformados pela renovação da nossa mente. E o que é isso fará por nós? Ele diz: para que possais provar o que é aquela boa aceitação, a perfeita vontade de Deus. Irmãos, se você não renova a sua mente, você nunca vai saber o que? A vontade de Deus. O homem natural, a mulher natural, não conhece as coisas de Deus. Você precisa renovar sua mente para conhecer. Olha aqui. E ele vai nos colocar em uma posição. Tudo sobre a vontade de Deus. Jesus disse, está escrito no volume do livro: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus disse ao Pai: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Será que esse não é o maior exemplo que Jesus está dando para nós? Qual é a vontade? É a minha? Não. É a sua? Não. É a vontade de quem? A vontade do Pai. Jesus disse assim: não a minha, mas a tua vontade. Vou chegar um pouquinho mais para frente, eu vou colocar uns pontos aqui que você vai dizer: mas como, irmão? Mas vamos tentar chegar nesse ponto. Primeiro vamos passar esse ponto aqui tranquilo, para a gente poder se alimentar. Jesus disse: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E Paulo disse em Colossenses: deixe esta mente, ou esta atitude que estava em Cristo, está em você. Observe aqui, enquanto ele continua. O que ele está querendo dizer? Deixe essa atitude, seja feita a tua vontade, ó Deus, não a minha vontade. Não é a minha vontade, é a tua, ó Pai.
vezes alguém falou isso em sua vida? Quantas vezes você tomou isso como verdadeiro em sua vida? Talvez numa prova da sua vida você, Senhor, eu estou numa batalha, mas que seja feita a tua vontade. Olha aqui. Agora, nesta manhã, observe, ele diz: santo, devemos apresentar a Deus não apenas um sacrifício vivo, mas um sacrifício santo. E como isso é possível, pois não há santo senão o Senhor. Ele está dando um exemplo seguinte: você, não existe outro, ninguém aqui é santo. Ou você é santo no Senhor, ou você não é. Você percebe? É a mesma coisa que está na Escritura. O monte é santo? Não é santo. É o santo que é Deus, por isso o monte se tornou santo. A mulher é santa? A mulher não é santa. É o Deus santo sobre aquela mulher que faz ela ser santa. O homem é santo? Não é santo. É o Deus sobre esse homem que faz ele ser santo. Você entendeu? Isso é a palavra. A gente não pode fugir dessa palavra. Então, ele vai... É com isso, é impossível, pois não há santo senão o Senhor. Daí ele fala assim em Hebreus 6. Portanto, deixando, olha só, essa é a escritura, se você quiser guardar para levar para casa, essa é a escritura, 6:1. Portanto, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, olha só o que ele está dizendo, rudimento da, qual doutrina? Da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo, olha assim, o fundamento de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Eu preciso de novo me arrepender para me justificar com Deus? Eu já fiz isso. Você entendeu? Irmãos, eu já escutei muitos irmãos e muitas irmãs dizer assim, ó, irmão, quando eu fui me batizar, eu não tinha tanta certeza, e agora, ouvindo a palavra, não dá para se rebatizar de novo? Não. Você fez o padrão certo, firmou, prossiga. Não se necessita fazer mais isso. E não é poucos irmãos que já falaram sobre isso para mim. Não deve fazer isso, você tem que prosseguir. A ressurreição dos mortos, Paulo também fala nessa parte, a ressurreição dos mortos, não, vamos em frente. É interessante o que ele está falando. Escute bem, assim vemos nossas obras, são consideradas mortas diante de Deus. Essas são obras de fé, pois as obras que expressam fé foram ungidas pelo Espírito Santo e se tornaram uma expressão da sua vida. Obras de fé foram geradas pelo Espírito Santo, porque, irmão, olha só, vou te dizer sobre quando você se batiza, só para você entender o quadro. Quando eu vou me batizar, eu sei que alguma coisa que eu, no começo da nossa experiência, que é o Espírito Santo está trabalhando alguma coisa na minha vida, eu sinto isso. E a palavra diz, então, se batize. Muitas pessoas se batizaram por influência de outras pessoas, não tinha nada a ver com o Espírito Santo. Tinha a ver porque era amiga, tinha a ver porque era irmão da igreja, tinha a ver por causa que isso, tinha a ver um monte de outras coisas. Não pode fazer assim. Você tem que saber que o Espírito Santo está trabalhando com você para você fazer o batismo. Agora, foi inválido? Você vai dizer, não. A palavra foi falada, o homem foi ali, batizou, agora prossiga. Olha aqui. Ele vai dar uma referência. Eu vou dar uma pulada aqui, mas talvez no outro culto eu traga isso aqui para você entender. Mas eu queria levar isso um pouquinho mais rápido, né? O tempo é rápido. Com contrário, isso é a vida da disciplina, regida pelo legalismo. Vamos entender isso. Por que existe legalismo? Sabe por quê? Por que existe legalismo? Olha, é uma coisa tremenda, irmão. Legalismo.
tem coisas que não estão nem na Bíblia, eles criam. Criam. Por causa do legalismo. Israel, Deus mandou 10 mandamentos, eles criaram 600 normativas. 600 normativas que não tem nada a ver. Jesus vem com essas 600 normativas e aqueles 10 mandamentos ele reduz em 2. Isso é mentira que eu estou falando? Adorarás o Deus com tudo que você tem e amarás o quem? O teu próximo como a si mesmo. Ele pegou os 10 mandamentos que era de Deus e reduziu em 2. Mas os fariseus, legalistas, eles precisavam de 600. Vamos cair nisso novamente? Não, né? Escute o que ele vai dizer aqui. Então vemos que, ao juntar essas duas palavras, temos uma pureza que vem como resultado de um carinho e cuidado. Portanto, temos pureza a partir do motivo do verdadeiro cuidado eterno. Temos uma vida pura de carnalidade, modesta, imaculada, limpa, não por medo de retribuição, nem por medo de penalidade, mas como resultado de um motivo interior de amor termo, cuidado termo do nosso Salvador. Esta santidade da qual Paulo está falando aqui não é um resultado de um estilo de vida rígido e disciplina, mas um resultado de um verdadeiro cuidado de amor eterno com Deus. Eu vou dar um exemplo só para a gente, depois eu vou ler a outra partezinha. Irmãos, é assim, ó. O marido está trabalhando. Nesse sol hoje não está fácil trabalhar, né? É difícil. Mas quando o marido chega em casa, a esposa está preparando uma torta, ou um suco muito bom, está lá preparando. Chega, oh amor, chegasse, eu fiz uma torta para você, um suquinho aqui. Olha a ação, olha a condição. O marido pode estar cansado que for, ele já vai ficar feliz na hora. Agora analisa o outro lado, a mulher está lá sentada vendo na televisão, ela chega assim, ó, a comida está lá no congelador, tira e bota no micro-ondas. As duas alimentaram o marido. As duas fizeram a mesma coisa. Mas uma tem amor. A outra, o que é que ela tem para dar para ele? Você percebeu? Isso é ação em relação a Deus. Não é a nossa santidade. Não é o nosso... É uma coisa que você ama. É a transição do amor ali. Você tem que entender isso. Escute bem aqui. Ambos os homens receberam um jantar de presentes de sua esposa, mas a diferença na apresentação desse presente, e é assim que Deus olha para o que fazemos, vossa santidade não acrescenta nada a Deus, mas se você apresentar seu presente com termo amor, com aquele termo amor e cuidado a ele olhará para o seu motivo. Você começa a entender? Ele vai olhar para o teu motivo. Ele orará para o seu recesso de seu coração. Ele saberá sua apresentação, se for motivada por amor ou pelo medo. Ele vai logo perceber que a tua motivação é por amor ou por medo. E isso vai dar uma conexão muito importante para você entender a palavra de Deus. Por isso que quando você ama Deus, você não faz as obras forçadas, você faz as obras por amor. É diferente. Por isso que eu botei entre uma esposa e outra, para você entender quando a conexão está findada no lar também. Porque isso é uma troca. Preste bem atenção. Jesus Cristo, ele morreu por quem? Sua noiva. Não teve outro padrão. Agora, ele morre por uma noiva que está cheia de falhas. Aí que está. Ele morre
Nenhum homem, se você fosse humano, olharia para aquela noiva e diria assim: não vai dar, Jesus. Para mim morrer para aquela noiva não vai dar. Esse é o padrão. Não vai dar. Você está entendendo? Mas ele morre e agora assona uma coisa nela. Ela começa a ver que aquele homem chamado Jesus Cristo pagou todo o seu pecado. Daí você não vai fazer mais uma obra mecânica por medo, vai fazer uma obra de amor por aquilo. Olha aqui. Ele fala assim, em Levítico: santificai, pois, sede santos, porque eu sou o Senhor do vosso Deus. Guardareis os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Você percebeu? Não é eu que me santifico. Mas você já percebeu que tem uma turma aí que gosta de santificar? Você já percebeu? Perceba, irmão. Vocês estão sendo ensinados na palavra de Deus para o quê? Abrir os olhos. Porque se eu estou aqui para eu estou te mostrando uma coisa para você prestar atenção. Tem muita gente que gosta de santificar por isso, irmão. Eu sempre falei isso e gosto de bater nisso para a gente ter convicção disso. Quando uma pessoa fala que é muito santo, bota o pé para trás, porque essa pessoa não é isso. Nunca foi. A santidade dele está forjada em humano. E a santidade forjada humana é pano sujo. Deus não aceita. Porque ela está relacionada, a santidade de Deus está relacionada em amor que você tem por Deus. É totalmente diferente. E ele usa... Nossa santidade é resultado de um ato de limpeza que só pode vir da palavra de Deus. Você percebeu? Não é um ato de nossa carne. A nossa carne não quer santidade, irmão. Produzido por nossa disciplina de vida. Tem muita gente que tem disciplina de vida, irmão. Eu sei que tem. Até no exército se forma disciplina de vida. Quem passou a vida militar sabe disso. Tem que ser assim, rígido assim, tem que ser assim, a fala tem que estar engomada, a passadinha, a barba tem que estar feita, cabelinho bem cortado. Tudo isso é disciplina de vida. Mas não é isso que Deus quer. Porque sabe por quê? Aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento tem medo do quê? Das regras. Porque se ele for pego naquela regra e estiver errado, ele vai ficar, sabe o quê? Detido. Olha aqui. Mas é uma expressão que começa em nossa mente. Olhe bem. Então eu quero que você comece a entender agora. Ele está trabalhando no que Paulo está falando. É uma expressão que começa em nossa mente e é transmitida extremamente por meio das ações do nosso corpo. Então eu só não quero que você tenha medo de Deus. Eu quero que você tenha respeito por Deus. Eu quero que você tenha respeito por Deus. Só isso. E a outra coisa você vai transmitir através do amor. Vou fechar esse exemplo aqui para a gente. Eu ia falar sobre o fariseu, mas posso usar essa parte aqui. Está em Lucas 18, ele vai dizer assim: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo: Deus, graça te dou, que não sou como os outros homens. Olha só como é que é. É como eu chegasse aqui no culto e dizer assim: ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como os outros homens. Eu tenho uma santidade. Olha, irmão, dá vontade de passar a mão na chibata. Tranquilo. Olha aqui. Graças te dou. Isso é escritura. Se você sente em casa, leia, porque é através da palavra que você muda. Leia. Deus, graça te dou,
que não sou como os outros homens. Ele aplica: roubadores, injusto, adúltero, e nem ainda com este publicano. Ele aponta assim, ó, nem como esse publicano aí. O que tem dentro da mente dessa pessoa? Irmão, vem alguma pessoa lá de fora, já quer converter a pessoa lá de fora na hora, bota a calça no homem, bota a saia na mulher. Que igreja é essa? É a igreja dos homens? Diz assim, ó, isso aí o que eu via, sabe aonde? Eu não vou dizer onde que eu via, vocês sabem onde que é. Não vou lhe falar qual a igreja que eu via antigamente. Vocês sabem, nem tocar nesse. Irmãos, olha bem, eu não consigo ver isso. Quem transforma, você não deixa nem o Espírito Santo transformar as vidas, não deixa nem entrar no seio da igreja, e a igreja começar a trabalhar, mostrar isso. É bombardeio na hora. Que dê a graça que Deus deu para você, que era um pecador, um imundo, falava mentira, nasceu falando mentira, fez um monte de coisa errada e agora acha que é um santarrão. É isso que me dói. Olha, escute bem aqui. Roubador, né? Jejum, oh que bom, jejum 2 vezes pela semana, dou dízimo de tudo que possuo. Olha só, eu olhando assim, rapidamente, disse, pô, esse homem é tremendo. Rapidamente, né? Olha, ele vai dizer, e o publicano, pondo-se de longe, não levantava sequer os seus olhos, mas batia no peito, dizendo, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. Sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que a si mesmo se exalta, será o quê? Humilhado, e o que se humilha, será exaltado. Você sabe o que é isso? Isso é escritura. Jesus Cristo está criando uma palavra para dizer o que é escritura, irmão. Vamos entender a abordagem para você entender. A abordagem que conta, é a abordagem é que conta. Sabe como é que é a abordagem? Tá vendo aí, ó? Eu estou aqui, vocês estão aí embaixo. Vocês não vão gostar disso. É uma abordagem, tá vendo? Não! É só por mim que vai entrar. Senão não entra. Isso é abordagem. E isso me prova o que está dentro do quê? Do meu coração. Quando a boca fala, é o que está dentro do coração, irmão. Por isso que eu falo para você, abra o entendimento, abra os olhos. Algumas reuniões eu falo assim para alguns irmãos, eu falo assim, irmão, tem vezes que a pessoa está falando uma coisa, mas ela está se expressando de outra coisa. Esse é outro assunto. Mas quando começa essa abordagem, como esse judeu, né? Ele não podia ver o publicano. Ele diz assim, ó: um homem se aproximou de Deus com o coração quebrantado e contrito, e Deus aceitou abertamente sua oração, enquanto o outro homem, sem dúvida, viveu uma vida muito mais disciplinada. Olha bem, a vida daquele outro homem era muito mais disciplinada, muito mais certinha. Quem olhava aqui, ninguém apontava o dedo, não olhava aqui. Mas o que está contando? Você percebe? Você começa a entender, a abrir a visão. Tem vezes que a pessoa é muito disciplinada porque acostumou com a vida, age desse jeito, é todo certinho, parece reguladinho assim, ó. Mas lá dentro da sala de máquina, lá dentro do coração, ele tem um monte de pensamento mal. E ele vai dizer assim, ó: mas veja como ele se aproximou. Ele não estava procurando por perdão. Primeiro, né? Ele não estava procurando por perdão. Ele estava orgulhoso e se gabava de qual melhor ele era do que o pecador ao lado. Quão melhor eu sou daquele lá. Irmão,
Eu não posso nem no Geraldo, nem no irmão Disseu, nem no irmão lá, nem no irmão Galo, nem no irmão Emílio, nem no irmão Pretinho, nem nas irmãs, eu não posso me gabar, porque eu estou na mesma condição que vocês. Nós todos somos pecadores, como é que vamos gabar? Porque quem dá a justificada e quem dá a santificação, quem é? É Deus. Você não é santo, não. Se você pensar que você é santo, você está enganado. Você faz parte do plano de Deus, e Deus vai reconhecer você santo se você cumpre a palavra. Ele vai fechar aqui, ó. E veja as palavras de Jesus e respeito daquele homem. Jesus disse que ele nem mesmo foi justificado, enquanto o homem que se aproximou de Deus em contrição saiu justificado, limpo, livre de toda culpa e mancha aos olhos de Deus. Você começou a entender? Não tem a ver com as obras, tem a ver com o que está dentro. Eu sempre gosto de usar essa expressão para você guardar, você vai guardar melhor. É como você vê. Você percebeu? É como você vê. Você está vendo o copo? Talvez alguns olhem esse copo de uma maneira, outros olham de outro jeito. Vou dar um exemplo melhor para você. Moisés, quando olhava lá da pirâmide, o povo hebreu, eles diziam assim: esses são filhos de Deus. O faraó, quando olhava da mesma janela, esses são escravos. Quando eu olho o meu irmão e digo assim, ó, todo errado, coitado dele, o que eu estou dizendo? Você entendeu, né? Irmãos, tem duas coisas. Nós não podemos ser fariseu, porque senão você nunca vai abençoar as pessoas. Nunca. Sabe por quê? Sabe onde que está a bênção? Preste bem atenção. Onde que está a bênção? É isso. Se você não escutou mais nada, esquece. Você escutou nada, você não compreendeu nada mais. Isso eu quero que você guarde. Saia daqui guardado com isso. Com isso. Quando Jesus derrama a bênção naquela mulher que foi pego no ato, ela não foi pegada, ela foi errada, tudo ali foi pego. Fizeram para pegar Jesus, mas foi pego no ato. O que aconteceu? Quem tem, ele diz, né? Quem não tem pecado, joga a primeira pedra. Ele faz isso. Ele podia jogar pedra a Jesus porque não tem pecado. Mas ele mesmo nem joga. Mas o que eu estou querendo mostrar para você é uma coisa. Que Deus seus acusadores. Eu também não vou fazer isso. Eu não vou acusar você. Vai e não peques mais. Você percebeu alguma coisa aqui? Tem um segredo aqui. Tem um segredo tremendo aqui. Quando você perdoa uma pessoa que fez um grande pecado, olha, ela tem um amor tão grande por você, que acontece dela após quebrar o vaso de álamo e chorar aos pés de Jesus Cristo. Você entende? Por isso que ele pergunta para o fariseu lá, ele dá uma pergunta muito clássica. Tem um ali que deve 500 mil reais, o outro deve 50 reais. Se os dois forem perdoados as suas dívidas, quem é que me ama mais? O fariseu diz assim, aquele que tu deixasse os 500 mil, né? Aquele que estava com a dívida maior. É isso mesmo. Eu vim aqui, você não lava meus pés, você não me dá um óstro santo, mas essa mulher chegou aqui, ela foi ali, chorou nos meus pés, fez tudo. Você percebeu? Por Jesus perdoar, ela amou tão grandemente. Isso tem a ver com nós, irmãos, também. A gente tem que aprender isso. Necessitamos se arrepender, necessitamos perdoar, saber que nossos pecados foram muito grandes em relação a pequenos pecadinhos que tem aí. E isso muda muitas coisas em nossas vidas, porque Deus quer que a gente aprenda toda essa estrutura
para a gente não ser enganado por espíritos que realmente querem destruir as outras pessoas, irmão. A maior tristeza minha é quando eu vejo uma pessoa, olhe bem, que chega aqui e fica apontando coisa. Apontando assim, eu fico pensando, como pode, meu Senhor? Ajuda esse camarada a entender. Eu fico triste. Fico triste porque é uma ação que não pode ser formada de um filho de Deus. Não pode, não tem como. Você pode puxar a escritura daqui, da ponta para lá, atrás para cá, atrás para cá. Não tem como. Vamos orar. Bondoso Deus, Pai Celestial, sei que muitas vezes o meu coração dói por muitas coisas, Pai, mas quero ser zeloso na Tua palavra e poder mostrar à Tua igreja que há espíritos que trabalham dentro da estrutura da igreja